Jornal ISTV Cidade, Uberaba. O ISTV Cidade volta com mais uma entrevista e desta vez eu recebo aqui no estúdio o Dr. Sebastião Severino Rosa, nosso especialista em direito do consumidor. Seja muito bem-vindo, doutor Sebastião. Obrigado, Paulo, pelo convite. Um abraço a você, telespectadores. Muito bem. Olha, nos últimos dias nós temos acompanhado um assunto que tem provocado até um susto em muita gente que gosta de viajar. O problema das malas extraviadas em aeroportos. Tivemos 2 brasileiras presas na Alemanha, ficaram mais de 30 dias, né, em presídio alemão. Felizmente, a notícia que chegou de ontem para hoje é que elas foram soltas, libertas lá da prisão na Alemanha, mas a gente fica preocupado. Inclusive houve um outro caso recente na França também. Há uma relação de consumo nessa questão das malas, não há, doutor Sebastião? Sim, é com certeza uma relação de consumo. Primeiro que a consumidor passageiro já compra a sua própria passagem, ali estando incluso, ou normalmente hoje que a legislação permite, ele ainda paga um adicional pela mala. Mas, de qualquer forma, Peter, é uma relação de consumo onde a responsabilidade também é uma responsabilidade solidária de todos os envolvidos. Uhum. Aí entra a própria companhia aérea, que eu acho que é a principal, mas não é a única, a própria administração do aeroporto e até mesmo eventual agência de viagem se participar desse programa. Então, é uma relação de consumo. O consumidor, nesse caso específico das consumidoras, as 2 moças têm o direito de reparação do dano material que elas efetivamente sofreram e também indenização por danos morais, que ali, nesse caso, está caracterizado que elas realmente sofreram e ainda passa a sofrer com esse dano moral, porque não é fácil ficar sem ter cometido nenhum crime, ficar 30 dias ou mais de 30 dias presos, além de todo esse dissabor que teve que vai para um passeio e esse passeio virar uma prisão. Então, com certeza, as empresas devem responder também no campo civil consumerista pelos danos causados a essas 2 e outras situações análogas, semelhantes. Muito bem. Bom, dizem que a administração de um aeroporto é uma das coisas mais complexas que nós temos na nossa economia, né? São inúmeras, dezenas e dezenas de empresas que estão ali trabalhando. Agora, do ponto de vista do direito do consumidor, né, do nosso Código de Defesa do Consumidor, não há risco de um empurrar para o outro. Ali todo mundo tem uma responsabilidade, é isso? Sim, todos têm, todos os envolvidos, as empresas, o fornecedor envolvido tem a sua responsabilidade, ainda que ele não tenha culpa por aquilo. Mas, pelo Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor, ela é, além de ser objetiva, ela é solidária. Ou seja, solidária pode envolver ou um ou todos os fornecedores, inclusive cabendo ao consumidor optar se quer, no caso de propor se propõe ação contra determinada empresa ou se propõe contra todas as empresas. Repito que ela é uma responsabilidade solidária, onde cabe ao consumidor escolher. E aí, até, Paulo, nesse caso específico também da troca de etiquetas da mala, para trocar a mala, para levar produto ilícito. Isso que eu ia perguntar para o senhor. O que a gente pode fazer para prevenir, pelo menos um pouco, né? Sim, essa questão. Acho que é possível minimizar esse problema. Primeiro, atenção às malas enquanto está esperando, aguardando o voo. Um voo internacional você tem que chegar pelo menos 3 horas antes no aeroporto. Então, às vezes, vocês pegam uma conexão que tem que ficar horas a fio em um aeroporto. Então, você cuidar dessa mala, não distrair, não pedir a terceiro que cuide, que olhe, mesmo quando você vai a um banheiro. Então, assim, a mala é sua, você tem que estar cuidando enquanto ela não é despachada. Lógico. E até mesmo no momento dela ser despachada, conferir ainda a etiqueta, se foi colocada até ali. E mais, naquele caso específico que você citou, e em outros, você acaba fazendo questões posteriores, né? Ou seja, a segurança interna, que depois acaba sendo desviado de alguma forma, e causando dano também, podendo causar dano ao consumidor. Mas, pelo menos, até o consumidor
ficar livre, entre aspas, dessa mala, é importante tomar alguns cuidados, inclusive ter etiquetas com o nome da pessoa na mala em locais diversos, usar uma proteção a essa mala também, usar cadeado, que essas e algumas outras dicas vale para que o consumidor dificulte a ação dos bandidos. Vai acabar? Eu acho que a responsabilidade é de quem está lá cuidar para que efetivamente acabe, inclusive das autoridades policiais, etc. Mas o consumidor também pode prevenir para evitar alguns aborrecimentos. Tá certo. Você acha que, por exemplo, fotografar a mala antes de despachar a bagagem pode ajudar também? Pode ajudar. Todo tipo Tudo que mínimo for prova indício de prova é. E, inclusive, se o consumidor vai levar um produto, além de um certo valor essencial, ele também, além de fotografar, fazer uma relação do que está levando. É um direito dele fazer isso até... Por exemplo, um remédio. O remédio também, até porque remédios, dependendo do país que você vai, às vezes um remédio que é autorizado aqui no Brasil, não é autorizado onde vai. Então, precisa, inclusive, de um relatório, de uma receita médica para levar determinados medicação, vai ser os documentos para o consumidor precaver. Digamos que ele vá para um casamento, na Inglaterra ou em qualquer outro lugar no mundo, e ele está levando uma roupa específica e essa mala é extraviada. Então, esse consumidor também teve um prejuízo concreto, porque chegar lá e vai ter que correr para comprar uma outra roupa, ou vai ter que ir com uma roupa que não é apropriada para um casamento, um exemplo, se tem um casamento, uma festa, qualquer outra situação. E aí tem a questão do manequim, do tamanho. E mesmo, você vai para um lugar mais frio, por exemplo, você está com mais roupa dentro da mala, a sua mala é extraviada. Então, com certeza, esse consumidor vai passar por aborrecimento. Então, se ele faz uma demonstração do que tem dentro dessa mala, no caso de extravio, ainda que não tenha um crime, mas extravio da mala, ajuda esse consumidor a ter uma indenização. Sim. Olha só que dica fantástica, hein? Eu nunca tinha pensado nisso, em fotografar uma bagagem, né, antes, com ela aberta, porque as características vão estar sendo mostradas ali, e isso realmente é muito interessante. Agora eu queria entrar, aproveitando a presença do Dr. Sebastião Severino Rosa, nosso especialista em direito do consumidor, para falar sobre um assunto que sempre chama muita atenção, que é a questão dos bancos com os empréstimos consignados, sobretudo se envolve um idoso, um aposentado, um pensionista. Qual a orientação que o nosso especialista pode mostrar, falar para o nosso telespectador em relação aos consignados, os cuidados com isso? Sim. Com o aumento dos empréstimos consignados, aumentaram também as fraudes e tentativas de fraudes com todo o público que pode fazer consignado, inclusive funcionário público, etc. Mas sobre o aposentado e pensionista, lamentavelmente, os representantes dos bancos, denominados terceirizados e por eles, representantes bancários, têm efetivamente usado, inclusive, de má fé e tentando aplicar golpe e efetivamente aplicando alguns golpes. Então, é o consumidor também ficar atento, porque se acompanhar a movimentação, o seu extrato bancário periodicamente, o ideal seria mensalmente, mas se não der para ser mensalmente, pelo menos de 3 em 3 meses, porque acontece algum golpe mais clássico que tem nessa área hoje o consumidor ainda não tem o consignado, sem entrar em contato ou fazer uma ligação fictícia, falando que é do INSS, ele reconhece. Então, isso é golpe. Então, ouvidoria de INSS, falando que tem empréstimo consignado quem tem, isso não é prática regular. Então, ou seja, fala que tem, o consumidor acaba dando um sim ali, que não reconhece aquele empréstimo, e aí sim que ele acaba fazendo esse empréstimo de forma fictícias, e aí deposita na conta dessa pessoa e a partir daí começa a descontar, e hoje pode ser descontado só depois de 90 dias, sem dizer que o consignado normal hoje ele pode ser descontado até 35% do salário, que é muito do salário ou da aposentadoria, da pensão, com certeza. E mais ainda, mais 5% do reserva de margem consignado, ou seja, um cartão, ainda que esse cartão também não exista fisicamente, pode ser descontado mais de 5%. Então, é muita atenção. E tendo desconto também,
que não é reconhecido, buscar uma orientação de alguém, do especialista na área, inclusive, para que possa cessar esses descontos, porque se não é reconhecido, inclusive nesse caso também, Paulo, cabe depois o banco comprovar se houve ou não essa contratação. Então, se o consumidor está dizendo que não houve e não tem nenhuma demonstração de que houve, esse contrato, cabe, inclusive, a possibilidade de liminarmente uma decisão cessar esse desconto até que se prove que teve ou não teve esse contrato. Infelizmente, então, alguns cuidados nessa área se faz, acompanhar mesmo os extratos e também não atender ligação e mais, Paulo. Os empréstimos consignados agora, eles têm uma margem muito semelhante, o teto do juro, semelhante um banco ao outro. Sim. Eu prefiro orientar que a pessoa, se realmente precisar, depois de fazer um cálculo... O último caso, de fazer um cálculo, para que vai usar aquele dinheiro, e sabendo que vai descontar X a menos no seu benefício, ele procura diretamente a agência que recebe o benefício, que é melhor do que fazer um contrato virtual por telefone ou por internet. Essas coisas não é ideal, porque existe outra modalidade de golpe que também está sendo usada nessa questão, já existe um empréstimo e o determinado banco, o suposto banco, liga dizendo que vai fazer a portabilidade. A portabilidade é um direito do consumidor, mas fala que vai fazer a portabilidade. E o consumidor, oferecendo a vantagem muito maior, o consumidor acaba fazendo isso. Na prática, depois, inclusive, fazendo um depósito, o banco, às vezes, até com troco, ou seja, oferece uma vantagem boa. Deposita o dinheiro no consumidor, o consumidor tem que devolver X para a conta dessa empresa terceirizada. Sim. E aí consolida um novo contrato, ao invés de ser a tal portabilidade prometida. Acaba também isso tem acontecido muito. Enrola o consumidor de uma forma que ele acaba perdendo toda a sua margem e ainda pagando por um empréstimo que ele não se beneficiou dele. Então, também ter esse cuidado. Ou seja, se efetivamente ocorrer, também tem que buscar um meios de reaver esse dinheiro. O melhor, pelo que o doutor Sebastião está explicando, é que a gente não lance mão desse tipo de serviço sem analisar minuciosamente todos os dados, todas as obrigações a que você vai contratar. Agora, o melhor mesmo é que você obtenha o recurso de uma maneira mais tranquila, conversando pessoalmente com o gerente, negociando suas dívidas, né, doutor? Sim. Porque, afinal de contas, é o nosso sagrado salário, nosso sagrado dinheiro que está em jogo, né? Exatamente. Bom, tem um outro assunto aqui que é recorrente nas nossas entrevistas sobre defesa do consumidor, que são os famosos revisionais de contratos. Eu queria que o doutor Sebastião Severino contasse um pouco para nós onde está previsto, o que a jurisprudência tem dito em relação à revisão desses contratos, sobretudo quando a gente fala em financiamento de automóveis, os juros e tudo mais. O próprio Código Civil já prevê a possibilidade eventual negociação de um contrato, a revisão de contrato, em casos supervenientes, sobretudo. Mas, independentemente de ser fato superveniente, hoje, até essa questão que você falou do financiamento de veículo, que no passado recente estava sendo usado de forma também abusiva, todo mundo estava entrando com um revisional de contrato, e, enfim, houve uma decisão do STJ, que agora já foi reiterada por vários RESPs julgados, que tem que analisar o caso concreto. Então, numa ação de revisional, tem que analisar aquele caso concreto, ver se existe a cobrança de juro abusivo e considerar, assim, sucintamente, Paulo, é isso, tem que ser considerado que esse juro está acima da média de mercado. E esse acima da média de mercado, cada tribunal tem entendido uma forma, mas no mínimo também está 50% acima da média de mercado para aquela modalidade contratada, então no caso de financiamento de veículo, como nós estamos falando, e para aquela data contratada. Certo. Se não houver isso, pode existir outro meio de negociar esse contrato, mas a ação revisional em si no judiciário, ela acaba sendo improdutiva ou podendo ser infrutífera. Agora, é possível buscar negociações dentro do caso concreto também com essa empresa que fez esse contrato, assim, com a agência bancária, com a financeira que fez esse, ou até mesmo outros tipos de contrato.
Muito bem, olha, vários assuntos muito interessantes. A gente deixa as portas abertas para o doutor Sebastião voltar assim que ele puder para tratar conosco de mais temas ligados ao direito do consumidor. Quero agradecer a sua presença no ISTV. Eu agradeço mais uma vez, Paulo, e me coloco à disposição sempre que preciso e possível. É um prazer estar aqui. Sucesso sempre. Muito obrigado. ISTV Cidade, o jornal da família uberabense. E estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. ISTV Shop, o seu shopping na TV. Moda, saúde, beleza, decoração. Promoções com produtos e serviços de qualidade. ISTV Shop, o seu shopping na TV. Voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, Uberaba. O ISTV está de volta e nós trazemos informação sobre a articulação política aqui em Uberaba. Nós estivemos acompanhando através da nossa reportagem a presença na cidade da deputada federal Dandara. Ela é representante no Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores e veio à cidade ouvir reivindicações da população de Uberaba. Você confere na reportagem. Deputada, o que traz a Uberaba neste domingo? Primeiro, agradecer os votos que tive aqui e reafirmar o compromisso com o povo de Uberaba. Nós estamos atuando muito para trazer recursos para a saúde, para a educação, para o fortalecimento da nossa universidade, do nosso Instituto Federal. Estamos construindo pontes com diversos setores, um grupo de mulheres, do movimento negro, também com grupos ligados à reforma agrária, à agricultura familiar, o direito à alimentação, combatendo a insegurança alimentar, a fome e a pobreza. Então, venha a Uberaba articular projetos, emendas e iniciativas muito importantes. Uberaba tem algumas reivindicações específicas na linha do desenvolvimento econômico e também em outras áreas, evidentemente. A deputada está disposta a batalhar junto com Uberaba, com as nossas lideranças políticas? Sem dúvida nenhuma, estamos construindo a muitas mãos as mudanças que Uberaba precisa. Então nós estamos hoje com lideranças importantes dos mais diversos setores que estão pautando e construindo junto com a gente. Outro assunto é a questão antirracismo. A deputada participa hoje de uma frente parlamentar que luta, em favor disso e em favor de trazer mais informações na educação, por exemplo. Como é que está essa batalha no Congresso? Pela primeira vez na história, nós temos uma frente parlamentar mista antirracismo, que reúne parlamentares da Câmara e do Senado, mais de 150 parlamentares unidos na causa da promoção da igualdade racial. Isso não é pouca coisa. Significa que nós vamos traçar estratégias em conjunto entre as duas casas, trabalhando de forma focada, com pauta, com tática, para a gente conseguir superar as desigualdades, o preconceito e a discriminação. Nós sabemos que não há democracia sem combater o racismo, não há Estado democrático de direito sem garantir igualdade, equidade e justiça social. A nossa luta hoje é para isso. O ISTV está de volta e nós começamos falando de um assunto importante para o agronegócio. A Secretaria do Agronegócio intensifica o trabalho de melhoria nas estradas rurais. Segundo a Sagre, 3 frentes estão em atividade neste momento. Uma das frentes ataca a URA 090, que se estende do campus do IFTM até a estação Buritis. Outras 2 equipes executam serviços nas comunidades da Baixa e Capelinha do Barreiro. Na região da Baixa, as melhorias focam a URA 490, que recebe recuperação completa, inclusive a reabertura de curvas de nível e construção de bolsões. Na Capelinha do Barreiro, os serviços beneficiam as vicinais no entorno daquela comunidade. Outros trabalhos em andamento são os de recuperação de pontes. Na última semana, foi concluída a reforma da ponte na região do Chuá. Outra obra recupera a ponte sobre o afluente do Ribeirão Águas Emendadas, no assentamento Dandara. A informação é da Secretaria Municipal
do agronegócio. E enquanto a Sagre não conclui o reparo nas rodovias da nossa zona rural, são recuperadas, os produtores comemoram um ano de Feira do Produtor, que é realizada todos os sábados na Ceasa de Uberaba. A reportagem foi até o local e ouviu, além de produtores, o secretário titular do agronegócio, Aguinaldo Silva. A feira completa hoje um ano. Qual é o saldo, qual é o balanço que a secretaria faz desse evento? Olha, a gente fica muito feliz porque, na realidade, essa feira começou já há alguns anos em outros locais, né? Nós tivemos ela na Sertrim, nós tivemos ela no shopping e, graças a Deus, graças ao empenho dos pequenos, nossos agricultores familiares, ela está aqui firme e forte, cada dia que passa melhor, né? E a gente faz até um apelo para a comunidade que venha visitar, venha conhecer esse espaço, que é sombreado, nós estamos usando aqui o espaço do Ceasa. Então a gente está feliz, né? E os nossos produtores também estão contentes porque estão produzindo e colocando boa qualidade na mesa dos nossos consumidores. Quais os produtos que se encontram aqui que o senhor pode destacar para a população saber? Hoje dá todo tipo de hortifruti candeiro, alface, couve, beterraba, cenoura, pepino, jiló, quiabo. Então tem essa toda a diversidade, banana. Então essas diversidades todas do hortifruti candeiro, nós temos aqui ovos, nós temos o frango caipira, que é certificado pelo IMA, pelo SIM, lá de São Basílio, que é o frango caipira. Então a gente está aqui bem munido e tem várias opções. Alguns produtos também interessantes, como mel e cachaça, não faltam. Não, isso não falta, não pode faltar, né? Então nossa feira é bem, digamos assim, ela é bem repleta de opções. Dona Maria, o que a senhora está vendendo na Feira do Produtor? Estou vendendo bolsas sintéticas, feito de fibras, para praia, para academia, para todo lugar. Quem faz essas bolsas? Eu e meu marido, meu esposo. E a senhora está gostando dos negócios, está vendendo bem? Está ótimo, está vendendo muito bem. É muito boa essa feira, produtor. Fez muito bem de vir para cá. Conta para nós, a senhora vem para cá todo sábado e fica de que hora até que hora para o pessoal poder procurar? Venho todos sábados, das 7 horas a meio-dia. Trazendo agora informação da Secretaria de Meio Ambiente, que está convocando inscritos para o curso de capacitação em podas e supressões de árvores, aqui no município de Uberaba. Esta é a lista dos convocados para o 6º curso de capacitação que acontece nesta segunda-feira, para posterior credenciamento de pessoas físicas e jurídicas com o objetivo de realizar podas e supressões de árvores no perímetro urbano. A proposta do município é ampliar o número de profissionais capacitados e credenciados para prestar serviço no manejo de árvores. Somente após o curso e credenciamento, junto à Secretaria do Meio Ambiente, o interessado estará autorizado a realizar esses serviços, especialmente em áreas como calçadas, canteiros centrais e também terrenos. 24 participantes são convocados para o curso que está sendo oferecido neste momento. E repetindo, acontece nesta segunda-feira, das 7h30 ao meio-dia e da 1h30 às 4 da tarde, no anfiteatro do Centro Administrativo da Prefeitura, que fica na Avenida D. Luiz Maria de Santana, 141, no Santa Marta. A relação de candidatos pode ser conferida no site da Prefeitura de Uberaba, através do imprensaoficial.com.br/Uberaba. Repetindo o endereço eletrônico para você, imprensaoficialmunicipal.com.br/Uberaba. Estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Você sabia que a hepatite B é uma doença silenciosa e grave que pode ser prevenida? Proteja-se, use sempre camisinha e não compartilhe objetos que podem ter contato com sangue contaminado, como seringas, alicates de unha e agulhas. A hepatite B não manda mensagem. Por isso, aqui está a nossa. Procure uma unidade de saúde, faça o teste e vacine-se. Ministério da Saúde. Voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, Uberaba.
O ISTV está de volta e nós trazemos informação para você sobre a UPA do Mirante. A Prefeitura recebe propostas para a reforma da UPA do Mirante até esta segunda-feira, dia 17 de abril. A concorrência 03 de 2023 indicou que às 14 horas é o prazo limite, 2 horas da tarde, para que as empresas entreguem a documentação de habilitação e também as propostas financeiras das empresas interessadas. O valor estimado na contratação é de R$ 2.591.000. A obra inclui melhorias na parte elétrica, no forro, paredes, pisos, instalações hidrossanitárias, janelas e pintura, entre outras. A reabertura dos envelopes é o início do certame e está previsto também para as 14h10 desta segunda-feira no Centro Administrativo da Prefeitura. Para que a reforma seja realizada, os atendimentos da UPA Mirante funcionam de forma provisória em unidade na Praça Augusto Lempe, 750, no bairro Mercês, desde o dia 18 de janeiro. E a gente acompanha, claro, os trabalhos de recuperação da UPA Mirante, uma reivindicação que toda a comunidade uberabense praticamente está de olho e a gente traz a informação para você. Enquanto não é concluída a reforma da UPA Mirante, um personagem é quem mais torce para que essa reforma termine o mais rápido possível. Nós estamos falando do senhor Heraldo Santos, o Heraldo da UPA Mirante. A reportagem foi até lá conversar com ele. Vai completar 6 meses, depois que aconteceu o acidente com a UPA do Mirante. Mas nós esperamos que a prefeita, logo ela comece na reforma. Não é a primeira vez que para, que também teve a pandemia no começo, ficou quase um ano parado. Agora já vai completar 6 meses. Eu tenho fé em Deus que ela vai começar. O senhor está ansioso para essa reforma terminar o mais breve possível? Com certeza, que aqui é meu ganha-pão. Eu estou aqui desde 2013 e aqui é onde eu ganho tudo, que aqui eu investi muito dinheiro aqui, mas eu espero pela prefeita que ela vai me ajudar, se Deus quiser. E agora vamos falar de educação, porque a Prefeitura de Uberaba convoca novos profissionais da educação. Mais de 150 profissionais da educação foram convocados para atuar na rede municipal de ensino, de acordo com decretos publicados no Porta-Voz da última sexta-feira, dia 14 de abril. A designação inclui o exercício de função pública temporária para assistente social, coordenador pedagógico, professores da educação básica, para a educação física, para a história, matemática e também os anos iniciais da educação infantil. Os candidatos devem se apresentar no prazo estipulado nos decretos publicados no Diário Oficial. Para os trâmites admissionais, deve-se comparecer presencialmente das 8 da manhã até às 5 da tarde na Secretaria de Educação, que fica no Centro Administrativo, claro, elevando a documentação exigida pelos editais. Se você quer mais informações sobre este assunto, você pode acessar pelo telefone 3318-0911, que aparece aí na sua tela. E com isso nós concluímos a edição de hoje do ISTV Cidade, o Jornal da Família Uberabense. Jornal ISTV Cidade, Uberaba.